Estamos agora na liberdade da palavra de Deus. Deus seja louvado. Os irmãos, que está registrada na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E dessa carta: permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, para a glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu, para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecesse de coração à forma de doutrina que fostes entregues. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhas então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa carta, algumas coisas de suma importância para a nossa compreensão do nosso relacionamento com Jesus Cristo, com Deus, falando sobre a justificação pela fé, a paz com Deus, e também lembrando a origem do pecado e suas graves consequências.
Talvez exatamente por isso, por Paulo explicar tudo e assim, muitos torciam o que Paulo ensinava. Pegava o ensinamento de Paulo e fazia dele uma interpretação pessoal, contrária à própria vontade de Deus. Os antagônicos da obra de Deus sempre fazem isso. Eles pegam textos, tiram do contexto, torcem compreensões. É o trabalho de quem veio para separar, dividir. E assim Paulo, ele, nesse capítulo, ele fica fazendo uma exposição bem clara da questão do pecado. Um pouco antes aqui, ele fala que aonde o pecado abundou, ou seja, foi muito grande, superabundou, ou seja, foi maior ainda a graça de Deus. Ele vai discorrendo, explicando. Por causa do pecado de um homem, aconteceu essa desgraça com o mundo inteiro. Todo mundo caiu na transgressão. E agora não é mais o pecado de Adão. Agora são tantos pecados que não se pode contá-los. E são tantos pecados individuais mesmo, que é impossível contar os pecados da humanidade hoje. São muitos. E ele explica, um homem só ocasionou todo esse estrago aí. Parece tão severo da parte de Deus, que um homem possa produzir um dano tão grande. Mas porque para Deus o pecado é insuportável. O pecado para Deus é alguma coisa intolerável. Ele só tolera o pecador no desejo, na vontade santa de transformar o pecador numa pessoa santa. Mas ele nunca suportou o pecado. Mas Paulo explica, se por um homem entrou tanto mal, e vocês podem julgar que Deus foi muito severo, vocês têm que considerar uma coisa. No outro homem, um ato só dele de justiça anulou todos os pecados. Considera o segundo homem, esse segundo Adão, que é Cristo. O ato dele na cruz foi alguma coisa completamente sobrenatural. Quando Cristo, ele foi levado à cruz, ali, pregado na madeira com aquela violência daqueles homens, seu sangue borrifou com certeza a mão, o rosto talvez deles, porque eles pegavam cravos, pregos assim, ó, e batia com a marreta em cima daqueles pregos, atravessando veia, rasgando tudo nos pés. Espirra sangue. Se romper uma veia, o sangue jorra muito, rompendo nervos. Eles foram salpicados do sangue de Jesus, mas para eles esse sangue não foi para justificativa. Mas quando nós olhamos para Jesus e aceitamos e cremos que Ele realmente veio tomar a nossa miséria na cruz em nosso lugar, aqui acontece uma coisa maravilhosa demais. Cristo na cruz, Ele morreu só uma vez e não vai morrer mais. E você nem tinha nascido, nem eu. Mas a obra dele, ela tem essa característica maravilhosa, ela é individual. Quando você crê em Jesus e fala, eu aceito, creio e confesso Jesus Cristo como meu pessoal Salvador, único, suficiente Salvador, Ele intercede perante Deus para mim. Nesse momento, aquele sangue da cruz já se secou, mas nesse momento aquele sangue paga a sua dívida, paga a minha dívida. E é o que aconteceu conosco, irmãos. Quando nós cremos em Jesus, toda a dívida nossa é impagável, porque o pecado é impagável. Quem pode pagar o preço de um pecado? Quem pode negociar no tribunal eterno o pecado dele?
Quem poderia chegar diante de Deus e se justificar diante de Deus?